Igreja, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 22. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia e você pode compartilhar com o seu vizinho, com a sua vizinha, o seu exemplar da Escritura, abençoar o seu irmão e exercitar o dom da hospitalidade. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 15 a 18. Deus recompensa a nossa obediência. Lemos que o anjo chamou Abraão àquele lugar e bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a sua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aleluia. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Morava em um sítio, no coração da floresta amazônica, um menino que tinha um sonho. Ele queria ser médico. Seu pai, percebendo a firmeza da sua vontade, envidou todos os esforços. Era um homem sem muita cultura, até mesmo sem muitos bens, mas trabalhou o mais que podia na sua simplicidade de homem do campo, de homem da roça, e enviou o seu filho lá para Manaus. E na capital o moço pôde realizar o seu sonho e formar-se doutor. Ele mandou um telegrama para casa, dizendo: pai, vou chegar tal dia e tal hora, então, Senhor, por favor, vá me buscar neste local de encontro. E partiu. Tomou o ônibus e seguiu para a antiga fazenda, o antigo sítio, do qual tinha se separado alguns anos antes. Ele queria fazer uma surpresa ao pai. Então viajou vestido de médico. Sapato, calça, camisa branca, até um estetoscópio ele pendurou no pescoço. E quando o ônibus chegou naquele lugar da estrada, ele desceu com as suas malas. O ônibus seguiu levantando uma enorme nuvem de poeira, naquele retão cortado no meio da floresta, estrada de terra, estrada de chão. E ali ficou o moço com as suas malas, na beira da estrada, mata de um lado, mata do outro, esperando por seu pai, que deveria chegar na hora combinada. Passaram-se 10 minutos e ele ouviu barulho na mata à sua frente. Prestou atenção. E do meio da floresta saiu o velho pai. Sandália remendada no pé, roupas gastas, a espingarda pendurada no ombro. E o menino então abriu um sorriso, mas para a estranheza dele, o pai não sorriu de volta. Pelo contrário, o pai tinha um semblante muito sério. E tão logo saiu da mata, gritou para ele: fique de joelhos agora! Por um instante muito breve, algumas perguntas passaram pela cabeça daquele moço: por que o meu pai está me dizendo isso? Será que ele quer mostrar que, apesar de eu ser doutor e maior de idade, ele ainda manda em mim?
Se eu obedecer o meu pai, eu estou todo de branco, vou me ajoelhar aqui nessa estrada empoeirada, vai arruinar a minha roupa. Mas se essas dúvidas passaram pela cabeça do menino, passaram muito rapidamente. Porque ele amava o seu pai, ele sabia que o seu pai o amava mais do que isso. Ele confiava incondicionalmente no seu pai. Então, tão logo ouviu a ordem: fique de joelhos agora. Ele obedeceu e se ajoelhou na terra. Foi o tempo suficiente para que o pai pegasse a espingarda, atirasse por cima da cabeça dele e atingisse em pleno ar a onça, que pulando de um galho próximo estava indo para matar aquele rapaz, aquele moço. E a vida dele só foi salva, porque mesmo sem entender e sem perguntar, mas confiando, obedeceu ao seu pai. Essa história nos fala sobre uma questão de vital importância na vida de todo e qualquer ser humano, especialmente de um servo ou serva de Deus: obediência. Obediência é uma palavra antipática. Nós não gostamos muito desta palavra nem do que ela significa. Crianças não são naturalmente inclinadas a obedecer, pelo contrário. E qualquer irmão aqui que seja pai ou mãe deve se lembrar das birras, das pirraças, das lições que tiveram que ser ensinadas 1, 2, 3 vezes, porque o coração humano não é naturalmente inclinado a obedecer. Deixamos de ser crianças, tornamo-nos adultos, e aí a situação não melhora, pelo contrário, torna-se mais grave, porque agora, donos do próprio nariz, aí é que não queremos obedecer mesmo. Queremos que seja feita a nossa vontade. Queridos, a própria palavra obediência se tornou politicamente incorreta. Quando pensamos em obediência, outras palavras que associam como domínio, tirania, imposição. Satanás é tão inteligente. Ele conseguiu agregar, apegar essas palavras feias a algo tão bonito, que é a obediência. Porque se existe um Deus, por favor, preste atenção nisso. Se existe um Deus, então ele precisa ser obedecido, honrado, porque é soberano, é rei, é senhor. E na verdade, a nossa felicidade, o sucesso, a própria salvação da nossa alma dependem disso. Amados, Deus requer de nós obediência. Este é o primeiro ponto. É por aqui que precisamos começar. Deus demanda, exige, requer obediência dos seus servos. Não foi o que aconteceu com Abraão? Estamos aqui considerando parte da história daquele que ficou conhecido como o pai da fé. Abraão obedeceu ao Senhor, mesmo quando foi muito difícil para ele obedecer. Particularmente, quando Deus lhe disse que fosse até o Monte Moriá, e ali sacrificasse em holocausto, Isaque, o seu único e amado filho. Que ordem difícil, chocante, impensável. E ainda assim, o que lemos na Bíblia? Abraão obedeceu, sem fazer perguntas, sem se rebelar contra o Senhor, sem amaldiçoar os céus. Pelo contrário, no dia seguinte, de madrugada, se levantou, tomou o jumento, chamou 2 servos, cortou a lenha, pegou o fogo, e tendo Isaque ao seu lado, seguiu para o Moriá. Abraão obedeceu. E meus queridos, minhas queridas, assim como Abraão,
Se nós desejarmos ser homens e mulheres de Deus, se nós desejarmos ser servos do Senhor, precisaremos obedecer. Mas por que obedeceríamos? Você já parou para pensar por que Abraão obedeceu? Na prova mais difícil que qualquer ser humano tenha recebido, aquele homem tirou 10 e foi aprovado com louvor. Por que Abraão obedeceu? Abraão obedeceu porque ele confiava em Deus. Porque ele conhecia a Deus. E esta é a alma da obediência. A gente não obedece a quem a gente não conhece. A gente não obedece quem a gente não confia. Mas Abraão, já experimentado nas andanças, nas jornadas da fé, tinha provado e visto que o Senhor era bom. Obediência e confiança estão intimamente ligados. Na verdade, amados, a obediência é a face visível da fé. Ter fé é confiar a ponto de obedecer. Eu não posso enxergar a sua fé, mas eu posso ver o seu comportamento. E pela sua obediência perceber que você conhece Deus e que você confia em Deus. Então, pela fé e pela confiança, Abraão obedeceu. E nós precisamos obedecer também. Irmãos e irmãs, sejamos sinceros. Obedecer é fácil? Coloque-se no lugar de Abraão. O preço da obediência é alto. Muitas vezes implica em sacrifício, em sofrimento, em dor. O preço da obediência é alto, mas não se engane. O preço da desobediência é muito maior. Eu me lembro que uma vez estava no Hospital das Clínicas, tinha ido visitar uma irmã enferma ali em Maruípe. E ao sair do hospital, ali ficam muitas pessoas que estão esperando atendimento, algumas vêm de longe e passam o dia todo aguardando a condução de volta. Ficam muitas pessoas ali no Hospital das Clínicas. E quando um rapaz viu que eu saía carregando uma Bíblia, ele pediu para falar comigo, disse: você é crente? Eu falei: eu sou pastor, ora por mim. E por alguns instantes aquele moço fez um resumo da sua vida. Ele era lá da Bahia e havia brigado com seus pais, saído de casa e agora estava numa situação muito complicada, tanto economicamente quanto em termos de saúde. E eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Ele falou: pastor, eu estou aqui porque eu fui desobediente. Eu estou pagando o preço da minha rebeldia. Ele próprio enxergava isso. Não é que todo mundo que estava lá naquele hospital estava naquele hospital porque era desobediente, não é isso. É que aquele moço não precisava estar lá. E ele era o primeiro a enxergar o fato. Então, Deus requer obediência. E se você acha que o preço da obediência é alto, meu irmão, minha irmã, não queira saber, imaginar. Qual é o preço? Da desobediência. Mas glória a Deus, se o preço da obediência é grande, a recompensa da obediência é ainda maior, porque Deus recompensa a obediência. É isso que Ele próprio diz, é o que Ele próprio declara, nessa conversa que Ele tem com Abraão desde o céu, chamando-o pelo nome, interrompendo o sacrifício que Abraão estava prestes a fazer. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: Abraão, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência. Será como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência não apenas será numerosa, será vitoriosa, ela possuirá a porta dos seus inimigos.
e em tua descendência serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Talvez Abraão nem imaginasse que obedecer fosse tão importante, que a recompensa fosse ser tão grande, mas foi. Porque ele se dispôs a entregar o seu único filho. Deus deu a ele milhões de filhos, além do filho que ele conservou consigo. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Houve uma ocasião em que um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro, perguntou ao mestre a respeito da recompensa, a recompensa da obediência. Se você quiser me acompanhar, o texto em questão é Mateus 19. Porque talvez você já tenha pensado como Pedro pensou, mas nunca tenha falado como Pedro falou. Mateus 19, do verso 27 ao verso 29. Mateus 19, de 27 a 19, a Bíblia diz que então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhes disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, acrescentou Jesus, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Aleluia! Compensa obedecer ou não? Pedro, tomando a frente, se volta para Cristo e diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Eu não sei, mas eu fico imaginando que nessa hora os outros discípulos devem ter ficado muito constrangidos. E talvez Tiago, João, Filipe cochicharam um com o outro: cara, esse Pedro é muito sem noção, racha a nossa cara. Como é que ele pergunta um negócio desse para o mestre? Mas eu acho que todos eles já tinham pensado nisso. Só Pedro teve coragem de falar: mestre, te obedecemos, nos chamaste, viemos, tudo deixamos, pagamos o preço, confiamos em ti, te obedecemos. Que recompensa teremos? E Cristo, ao invés de repreender Pedro pela pergunta, disse: Pedro, Pedrão, meu velho, essa é uma excelente pergunta, e eu vou te dar a resposta. Vocês receberão 100 vezes mais, e ainda ganharão a vida eterna. Deus recompensa a nossa obediência. Embora o caminho da obediência, como Abraão descobriu, e talvez você também já tenha descoberto, seja um caminho difícil. Aqui na nossa igreja havia uma jovem que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela não era de família cristã, mas teve uma experiência genuína de conversão. Uma jovem muito bonita, muito inteligente, estava concluindo o seu curso de direito, era noiva. E havendo se convertido, desejava se batizar, e ela foi para a classe de doutrina e começou a se preparar para o batismo. Essa jovem era noiva. Estava de casamento marcado, dia marcado. Mas o noivo não gostou muito da possibilidade de que ela viesse a ser uma crente e estar numa igreja, e não concordou com o batismo. Na verdade, o noivo disse para ela o seguinte: olha, se você se batizar, eu termino. Se você for para a igreja,
eu não quero ficar com você. Aquela moça sofreu muito porque gostava do rapaz e já estava com o casamento marcado, mas respondeu: não, então quem termina sou eu. Porque se eu tenho que escolher entre o meu Salvador e você, eu escolho Cristo. E mesmo com o coração sangrando, a dor da saudade de um coração partido, ela seguiu firme como uma serva de Deus. Hoje essa jovem é casada com um pastor. É esposa de um pastor. Eu tive o privilégio de batizá-la e tive o privilégio de fazer o casamento dela. Porque Deus recompensa a nossa obediência. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Mas sem obediência, sem submissão, sem entrega, sem verdadeira confiança, os planos de Deus, que são bons, agradáveis e perfeitos, não se tornam realidade na nossa vida. Lembre-se disso, a obediência é o terreno fértil do qual os milagres brotam. O milagre é uma plantinha que só nasce, viceja e frutifica no terreno da obediência. Então, meu querido, minha querida, se Deus requer obediência, e se Deus recompensa a obediência, a grande questão é: você vai obedecer? Ah, meus queridos, é necessário passar da teoria à prática. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez, como esta jovem que mencionei, você esteja hesitando em dar um passo de aprofundar o seu relacionamento com Cristo, de assumir a sua fé em Jesus, ou esteja precisando tomar algumas decisões na sua vida, ou abandonar algumas coisas na sua vida. O que eu sei é que não adianta muito a gente ler sobre obediência, falar sobre obediência, ouvir sobre obediência, se a gente não obedece. E este é o grande passo de fé. E se precisamos nos inspirar em algum exemplo para dar este passo, tomemos, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos 5 a 11, aliás, é o capítulo 2, perdão. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, nós encontramos uma das passagens mais tocantes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo igual a Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se devia aferrar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, se humilhou. E olhem essa expressão: tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. Mas, como já sabemos, Deus recompensa a obediência. E por isso Paulo segue dizendo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. E, na verdade, a Jesus devemos a nossa obediência. Irmãos, Ele é digno de que confiemos. Ele é digno de que creiamos. Ele é digno de que o sigamos, de que o obedeçamos, que submetamos a nossa vontade à dele, que pagamos o preço. Porque por nós, Ele foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz.
mal conseguimos entender o que seja isso. O preço que Cristo pagou para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e vida eterna no céu. Os cravos que atravessaram as suas mãos, os pregos que rasgaram os seus pés, os espinhos que feriram a sua fronte, os açoites que laceraram as suas costas, a lança que atravessou o seu lado, os escárnios, as agressões, as zombarias. E como se não bastasse todo este sofrimento físico, ainda o sofrimento espiritual de ter colocado sobre ele os nossos pecados, os nossos erros, e recebido sobre tudo isso o castigo dos céus. Não haveria esperança para nós se Cristo não tivesse trilhado o caminho da obediência, mas Ele o trilhou por amor. Porque, irmãos e irmãs, não nos enganemos, esse caminho a gente só trilha por amor. E é necessário que o servo de Deus, que a serva de Deus, por amor e gratidão, obedeça a Cristo. Stephen Lawson escreveu e disse: crer em Cristo é a maior decisão da vida. Conhecer a Cristo é a maior alegria da vida. Obedecer a Cristo é a maior sabedoria da vida. Então seja sábio e escolha o caminho da obediência. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Enquanto você for o dono do seu nariz, o seu nariz vai precisar de muitos curativos. Mas o dia que Deus assumir o volante, o controle da sua vida, da sua vontade, dos seus passos, das suas decisões, Deus recompensará a sua obediência. Deus contemplará a sua fé. Por isso, meu querido, entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. As suas preocupações, as suas lutas, as suas decisões, as suas renúncias, o que você precisa colocar sobre o altar do sacrifício, entregue tudo a Ele. E depois que você tiver feito isso, suba você mesmo no altar e deite-se também ali, porque vale a pena confiar, tudo entregar ao Senhor. Ele vê o coração, responde à petição, contempla a nossa fé e recompensa a nossa obediência.